Provérbios 20, versículo 22, vem falar: não diga, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ultimamente eu tenho presenciado, e eu já falei isso algumas vezes, que tem tido uma tendência no meio evangélico de normalizar o pecado. E isso é muito perigoso. Cada vez mais eu tenho presenciado no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nas mídias digitais, posts, stories de pessoas que normalizam as condutas erradas. Esses dias eu vi um post onde era uma normalização desenfreada da vingança no meio evangélico. Era um post falando basicamente: cara, se você me trata mal, eu vou te tratar mal de volta. Você acha que eu sou besta? Se você é uma pessoa ruim comigo, você acha que eu vou ser bom com você? Você acha que se você me trata mal, eu vou te tratar bem? E aí o post era: não, minha personalidade é assim mesmo. Eu nasci assim, eu vivo assim. Ah, não levo desaforo para casa, não. E eu percebi que essas personalidades têm sido normalizadas. As pessoas, elas publicam nos stories isso como se fosse normal, como se estivesse tudo bem, como se isso fosse legal. Mas isso não é bíblico. Isso não ilustra o caráter daquele que foi alcançado por Jesus. Isso não ilustra a pessoa que está na igreja entendendo que Jesus morreu por ela, não para ela ser quem ela é, mas para ela ser quem Jesus foi. Por isso, diante dessa normalização da cultura, diante desse senso de justiça, diante desse pecado no nosso coração, a palavra do Senhor Jesus é: espera no Senhor. E refletindo nesse texto, eu cheguei a ficar até injuriado, eu acho engraçado isso. Porque será que não tinha nada mais difícil não para Deus pedir para a gente? Diante de toda a maldade que a gente presencia, o que Deus fala para você e para mim é: espera. E se tem uma coisa difícil para nós, seres humanos, fazermos, é esperar. Nós somos pessoas agitadas, somos pessoas ansiosas, somos pessoas para frente. Se tem um tipo de pessoa que é ligada no 220, é crente. Crente entra na igreja e às vezes não tem hora para sair. Crente gosta de conversar, crente gosta de comer, crente é ligado, crente é ansioso, crente gosta das coisas. E às vezes nós, enquanto crentes, também somos esses que têm dificuldade de esperar no Senhor, principalmente quando o assunto é justiça. Nós somos pessoas que queremos a justiça para ontem. Somos pessoas que ele fez isso comigo, ele vai pagar, fulano vai pagar, a pessoa merece isso. E se tem uma frase extremamente prejudicial, que é muito dita no meio evangélico, que eu discordo absurdamente, é: cada um colhe o que planta. Essa frase tem um fundo de verdade? Tem. Tem coisas nessa frase que é verdade? Sim. Mas, meu irmão, eu quero que você reflita comigo. Se cada um colhesse o que plantasse, quem aqui pode levantar a mão e bater no peito e falar: eu sou o merecedor do céu, porque eu colhi o céu? Quem aqui poderia falar: eu mereço só coisa boa na minha vida? Eu mereço Jesus. Eu mereço a Nova Jerusalém. Eu mereço a vida eterna, porque eu colhi coisa boa. Eu fui uma boa pessoa a vida inteira. Quem de nós poderia dizer isso? Na verdade, eu vejo muito mais eu colhendo coisas que eu nunca plantei. Na verdade, a Bíblia apresenta que todos nós plantamos a nossa vida inteira erros, pecados. Só que uma pessoa colheu todos os nossos erros no nosso lugar. Teve uma pessoa que colheu aquilo que ele não plantou. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele colheu tudo aquilo que a humanidade plantou, todo o ódio, todo o pecado, toda a nossa falha estava plantada, só que Jesus colheu no nosso lugar para que a gente plantasse aquilo, para que a gente colhesse aquilo que ele plantou. Então essa história de que a gente colhe o que planta não é verdade no Evangelho. Porque a gente tem colhido vida eterna. A gente tem colhido misericórdia, a gente tem colhido graça. Apesar das nossas falhas, Deus é bom com a gente. Apesar dos seus erros, Deus não desiste de você. Apesar da gente não merecer, Jesus se entregou na cruz. Onde está o colhe o que planta? E por que então que nós somos tão duros com os outros?
A verdade é que muitas vezes atrás dos jargões evangélicos a gente esconde um coração vingativo. Um coração que quer fazer justiça com as próprias mãos. Um coração que não vê a hora do pecador se dar mal por causa do pecado. Por isso, nessa noite, eu quero caminhar com vocês, em primeiro lugar, da tentação da vingança. O texto diz no versículo 20, não digas, vou me vingar do mal. A ideia do texto é, nunca diga isso, nunca sinta no seu coração que você deve se vingar do mal. O texto está proibindo o desejo da vingança no nosso coração. Ele está falando, no coração daquele que teme a Deus, não deve habitar nem por um segundo um desejo de vingança. Não cultive no seu coração desejo de retaliação. Outra palavra no meu evangélico extremamente prejudicial, reciprocidade. Quem disse que a gente nasceu de novo para ser recíproco? Quem foi que inventou que crente é recíproco? Não existe reciprocidade no reino. No reino, a reciprocidade, sabe qual é? Se alguém pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Cadê a reciprocidade? Se alguém dá um tapa na cara, vire o outro lado para tomar do outro lado também. A ideia toda que a Bíblia trabalha nunca é de vingança, nunca é de colher o que planta, nunca é de reciprocidade. A ideia é de que aqueles que foram transformados por Deus vivem de um jeito diferente do mundo. O mundo diz sim, você colhe o que planta. O mundo diz sim, eu sou recíproco. O mundo diz sim, eu vou me vingar, você tem que pagar por isso. Mas aqueles que temem a Deus, mesmo com o coração ferido, mesmo ansiando por justiça, não cultivam a vingança no coração. Porque, como diz até o Chaves no episódio, a vingança ela mata a alma e envenena. A vingança é um perigo absurdo para o coração de todo aquele que a retém, porque nunca vai estar satisfeito. A vingança, seja ela cedo ou seja ela tarde, ela nunca vai trazer de volta aquilo que alguém ou alguma coisa tirou. A vingança nada mais é do que fruto de um ódio cego no coração, que não vai trazer nada de bom a ninguém. Por isso, em primeiro lugar, entenda quais são os sentimentos que você tem sentido no seu coração. Examine as suas emoções. O que você tem sentido nesse seu coração, nessa sua cabeça, pelas pessoas que já passaram pela sua vida ou pelas pessoas que você está presenciando nesse momento? Cuidado, às vezes é imperceptível. Às vezes a gente está nutrindo ódio, rancor, mágoa, desejo por vingança, sem que a gente perceba. Lembre-se, Provérbios 20, 22 fala, não digas eu me vingarei do mal. Em segundo lugar, o texto vem falar, espera no Senhor. A construção que o texto está trazendo é, você não pode se vingar porque a vingança não é sua. Você não é o juiz das coisas, eu não sou o juiz do mundo, não sou eu que decido o que cada um deve ter, eu não sou o pedagogo que vou disciplinar as pessoas conforme a minha vontade. A ideia do texto é, quem é esse juiz que tem o direito de dar a cada um o que merece ou o que quer? É Deus. Então nós esperamos pelo Senhor, porque a gente entende que a vingança é do Senhor e não nossa. A justiça pertence a Deus e não aos homens. E aí, talvez isso vá contra ao que muitas vezes a gente escutou na vida, dentro de muitas igrejas. Talvez o seu caso na justiça não vai dar bom. Talvez você vai perder. Talvez não vai dar certo a ação que você moveu. Talvez você possa ser injustiçado. Talvez você possa perder muita coisa na vida. Talvez você possa se sentir idiotado, você pode ser enganado. Na rua você pode ser assaltado, você pode receber sim uma ligação e sofrer de estelionato. Você pode sofrer sim muitas injustiças no mundo. E nada disso significa que Deus não te ama. Isso significa que existe maldade no mundo. E que nós como crentes não estamos totalmente blindados dessa maldade, mas a gente passa por isso também. E a ideia do texto é, você não é o juiz das coisas do mundo. E você não está isento de sofrer as consequências do pecado do mundo. Mas você está isento de uma coisa. Você está isento do juiz chamado Jesus Cristo.
E esse juiz um dia vai julgar todas as coisas perfeitamente. Então talvez nessa vida você perca o seu caso. Talvez nessa vida você seja injustiçado. Talvez nessa vida você não tenha prosperidade, você não tenha bênçãos, você não tenha carro. Talvez tudo isso que um dia alguém te prometeu na igreja você não receba. Mas você vai receber algo muito melhor do que qualquer coisa nesse mundo, que é a justiça de Deus. E se tem alguma coisa que vai ser infalível, é a justiça de Deus. Em Coríntios fala que ninguém escapará do juízo de Deus. Haverá um dia em que todas as pessoas estarão diante do tribunal de Deus e elas responderão por tudo aquilo que fizeram. Por isso, não se preocupe quando você for injustiçado. Não se preocupe quando você sofrer algum mal. Não se preocupe quando alguém dar a você algo que você não merece. Essa pessoa será um dia julgada por Deus. Confie e espere no julgamento do Senhor, porque Ele será perfeito, Ele será justo, diferente do seu e do meu julgamento. Nós não temos capacidade de julgar, nós somos tendenciosos, nós somos movidos por amor, por ódio, por raiva, por ressentimento, por passado, por futuro. Uma das primeiras matérias que eu aprendi na faculdade de Direito quando eu estava tratando sobre julgamento e tudo isso, é um conceito que fala que não existe imparcialidade no julgamento. Isso é mentira. Todos caminham para serem imparciais, todo juiz quer ser imparcial, mas isso é uma lenda. Não existe nada imparcial. A gente é moldado pela nossa cultura. A gente é moldado pelo jeito que o nosso pai e a nossa mãe ensinou o que é certo e errado. A gente é moldado pelo contexto que a gente vive, a gente é moldado pelo nosso bairro. Nós somos influenciados todos os dias e durante toda a nossa vida por algo. Por isso não existe imparcialidade no mundo. Não existe, cada pessoa vai ter um gosto diferente, vai analisar uma situação de um jeito diferente. Não existe neutralidade, não existe justiça perfeita no mundo. E é justamente sabendo disso que Salomão, que era rei, que tinha muitas vezes essa missão de julgar, ele entende que a questão do julgamento, da vingança, da retribuição, do juízo, não pertencem aos homens, mas pertence a Deus. Ele é o único capaz de julgar o pecado do mundo. Por isso, não tenha o seu coração atribulado ou ansioso, mas descanse em Deus. Eu não vejo esse versículo como um versículo triste, como se a gente estivesse sofrendo e Deus está falando, espera, sofre mais um pouco, espera eu voltar que vai acabar o sofrimento. Na verdade, eu enxergo esse versículo como uma esperança de Deus para nós. É Deus falando, você não precisa sofrer dentro desse mal do mundo, mas você pode viver bem com esperança, sabendo que nada está encoberto diante dos meus olhos. Nada do que acontece escapa do meu conhecimento. Nada escapará do último dia, do juízo final. Por isso, tenha paz. Se você sofreu nessa vida, tenha paz que você será julgado no último dia. A Bíblia diz de galardão, a Bíblia diz de julgamento, de acordo com o que cada um fez. Então não precisa se preocupar com as maldades que você enxerga no mundo. Elas serão tratadas por um Deus justo, perfeito. Por isso, em terceiro e último lugar, o versículo 22, ele termina dizendo, e ele te livrará, ou em outras versões, e ele te salvará. A ideia do texto é que quando você começa a entender e começa a descansar num Deus que é soberano, perfeito e justo, o nosso coração é salvo. Ele está alertando que a vingança é um perigo capaz de matar você e matar tudo que você tem. Ele está alertando que o rancor, que a mágoa pode acabar com o nosso coração e destruir quem nós somos. E a ideia do texto é, você quer ser salvo da sua vingança, você quer ser salvo desses sentimentos ruins que você nutre no coração. Descansa em Deus, porque a salvação está nele. É um equívoco muito grande a gente achar que o nosso coração vai ter paz quando o nosso julgamento der certo. Um exemplo, não, eu vou descansar em paz, eu vou dormir em paz quando der certo a causa que eu estou na justiça. Até lá eu não vou dormir bem. Não, eu só vou estar em paz quando a política brasileira não tiver mais corrupção.
Eu só vou estar em paz quando o STF estiver assim. Eu só vou estar em paz quando a Câmara estiver assim. Eu só vou estar em paz. Está vendo como é uma paz condicionada? Precisa acontecer alguma coisa para você ter paz. Não é uma paz que vem de Deus, porque a paz que vem de Deus é, mesmo na situação difícil, mesmo sofrendo injustiça, mesmo com um coração complicado, mesmo com as tristezas e as lutas que a gente enfrenta, a gente descansa em Deus, a gente espera no Senhor e a gente é salvo por Ele. Porque é nesse processo onde a gente começa a diminuir, onde a gente começa a entender que tem um Deus que é soberano sobre tudo, julgará tudo, que o nosso coração de ansioso vai para um coração em paz, de o nosso coração de difícil, de duro, de mágoa, vai para um coração que perdoa e que ama, porque a gente começa a ter mais contato com Jesus, e quanto mais conhecimento de Deus e contato com Ele você tiver, mais diferente você vai viver. Por isso, eu quero caminhar para a conclusão dizendo que Cristo é o exemplo supremo da espera sem vingança. 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Jesus é aquele que foi traído, caluniado, agredido, espancado, mas não revidou. Jesus é aquele que, como Isaías 53, aponta que morreu como um cordeiro mudo, confiando na justiça do Pai. Jesus é aquele que pavimentou o caminho e nos deu o exemplo de como nós devemos viver. Por isso, a nossa jornada enquanto crentes não é vivermos como a gente quer, não é vivermos como a cultura diz, não é vivermos como os nossos pais nos ensinaram, mas é vivermos como Jesus viveu. E Jesus foi esse, que tomou uma culpa que não era dele. Se muitas vezes a gente merece as coisas e mesmo assim reclamamos, imagina aquele que não merecia nada e recebeu toda a punição do mundo. Se muitas vezes a gente se sente injustiçado por coisas pequenas e isso já é suficiente para a gente sair da nossa casinha, imagina você receber o pecado da humanidade que não é seu. Imagina você sofrer açoites, você ser traído por um amigo que você deu tudo, inclusive a própria vida. Imagina você ser condenado à morte e ver um dos seus amigos mais próximos, Pedro, fugindo de você e falando que não te conhece. Imagina você na cruz sozinho, sofrendo por algo que você nunca fez, que nunca falou, enquanto eles te deixam nu e te colocam uma coroa de espinhos. É como diz em Romanos capítulo 5, talvez até exista alguém que seja bom o suficiente para dar a vida a algum amigo. Mas é nisso que Cristo mostra o seu amor por nós, Romanos 5,9. Ele nos deu vida e nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando a gente ainda era inimigo de Deus, quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados, quando você ainda estávamos com o nosso coração alimentado pela vingança, pelo rancor, Jesus morreu no nosso lugar para nos dar uma nova vida, um novo coração. Jesus entrou e recebeu a punição de Deus, que era para mim, que era para você, para que a gente fosse salvo por causa disso. Por isso, quando você olhar para algum pecador e falar, ele merece isso, eu te convido a pensar antes disso, que Jesus sofreu na cruz a punição de todos os pecadores. E que na cruz, Jesus declarou justo todos aqueles que aceitarem Ele como seu Salvador. Na verdade, a punição era para ser para mim e para você. Talvez a gente vê os noticiários, a gente vê as maldades do mundo, as injustiças que a gente sofre, as pessoas que a gente convive na escola, no trabalho, na faculdade, e a gente tem sentimento de vingança, a gente tem sentimento da pessoa sofrer por isso, sofrer por aquilo, mas o pensamento do crente é, alguém sofreu no lugar dele. Sabe esse colega de trabalho insuportável que merece a morte? Jesus morreu no lugar dele. Sabe essa pessoa cruel, vingativa, rancorosa? Jesus morreu por ela. E toda a punição, toda a justiça que essa pessoa merecia, Jesus recebeu no lugar dela. Então todo o ódio que você e eu, como seres humanos,
maus e pecadores, direcionamos as pessoas, foi direcionado a Jesus. Por isso que quando Jesus morre por alguém ou alguém o aceita, essa pessoa é declarada justa diante de Deus, não pelas próprias obras, mas pela obra de Jesus na cruz, porque Jesus sofreu a ira de Deus no nosso lugar. A punição que era para você e para mim, a ira que era para mim e para você, a sentença que era para nós, Jesus recebeu na cruz, para que todo aquele que nele crê não tenha mais sentença, não tenha mais pecado, não tenha mais punição, não tenha mais nada, porque Jesus morreu no nosso lugar. Esse é evangelho, isso é graça, isso é misericórdia. Por isso nós não vivemos um cristianismo legalista. Nós não vivemos um cristianismo moralista por obras. Nós vivemos um evangelho de cruz, de graça, onde Jesus sofreu pelos pecados dos homens, para que todo homem, em todo lugar, se arrependa e seja salvo. Por isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus. A gente vai cantar mais um louvor, depois de orarmos. Eu quero concluir com algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, você foi ferido, você já foi ferida, você já se sentiu mal, você já se sentiu traído, você já se sentiu traída. Não ceda à raiva, não ceda à vingança, não ceda a retribuir aquilo que você sofreu. Entregue nas mãos de Deus e descansa nele. Descansa que há um Deus no mundo que julgará um dia todas as coisas. Descanse sabendo que as suas mãos estão diante de Deus e que você é cuidado por Ele e que a sua história é direcionada por Ele. Não deixe que nenhuma ferida, não deixe que nenhuma injustiça determine como você age e o que você sente. Em segundo lugar, você tem alimentado mágoa no seu coração. Você tem alimentado planos de retribuição, de reciprocidade, de dar a outro o que merece. Abandone isso hoje. Isso é um veneno que vai te matar lentamente e vai te conduzir para o inferno. Aquele que foi salvo por Cristo não sente isso no coração, mas entende que Jesus sofreu pelos pecados para que a gente fosse salvo. Assim nós não somos os que retribuem, mas somos os que amam. E em último lugar, siga o exemplo de Cristo. Ele enfrentou o mal com o bem e não o mal com o mal. E eu quero concluir com o texto das palavras de Jesus no Sermão do Monte, que vai de Mateus 5, 6 e 7. E no Sermão do Monte tinham milhares de pessoas que subiam no monte, por isso Sermão do Monte, para escutar Jesus. E dentre essas milhares de pessoas haviam os fariseus, os mestres da lei, que ficavam sentados lá, querendo provar Jesus, querendo escutar Jesus. E numa dessas falas de Jesus do Sermão do Monte, uma frase que me impactou muito, que eu acho extremamente importante para nós nessa noite, é quando Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo o seguinte, que aquele que não tiver a justiça maior do que a justiça dos fariseus, não entrará no reino dos céus. Esse é um texto muito sério de Jesus. É um texto extremamente importante para a gente que é crente. O que Jesus está querendo dizer é que vocês ouviram o que foi dito. Vocês sabem como o coração pecaminoso quer proceder. Quando alguém fala alguma coisa para vocês, para mim, a gente sabe como o pecado quer responder. A gente sabe o que a pessoa merece do ponto de vista humano. A gente ouviu o que foi dito, é olho por olho, é dente por dente. É pisar no que está embaixo da gente para a gente subir mais um degrau. Mas Jesus vem com essa frase, com essa conjunção adversativa maravilhosa. Mas eu digo diferente. Mas se vocês são meus filhos, não. É como aquela frase da mãe, você não é todo mundo. Você, porém, age diferente. Eles dizem olho por olho, eles agem desse jeito, eles se vingam, eles guardam mágoa, eles não perdoam mais. Se a justiça de vocês,
se o senso de justiça, se o coração de vocês não exceder a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Isso mostra para nós que só é possível entrar no reino dos céus com o coração transformado. O reino dos céus, ele não é um lugar que a gente vai conseguir entrar na marra, empurrando com a barriga ou com as nossas obras. A gente não vai chegar com um cartão para Deus, com os nossos selinhos de bons crentes e entregar a Ele e falar, eu mereço as portas do céu. Não. Mas comparado com a mitologia egípcia, quando o egípcio morria e tinha o seu coração pesado numa balança, e se esse coração fosse mais pesado que uma pena, ele não entrava no reino dos vivos, no céu da mitologia egípcia. Eu comparo com o reino de Deus, onde é muito melhor e muito mais abrangente, onde todos os nossos corações eram 1000 vezes mais pesados do que uma pena. A verdade é que os nossos corações eram duros, pedregosos. A verdade é que na nossa mente, no nosso coração, é muito mais fácil a gente se vingar, a gente ter rancor, a gente guardar mágoa, a gente sentir coisa ruim, a gente ser ansioso, a gente não esperar em Deus. Mas Jesus morreu na cruz para que você fosse diferente. A resposta de Deus para a sua vida nessa noite é: você não precisa ser assim. Tem como você mudar. Existe um caminho de mudança que Cristo pavimentou. Existe um jeito de você ser diferente. Existe um jeito de você ser salvo. E esse jeito se chama Jesus Cristo. Jesus morreu para transformar o seu coração. Jesus morreu para transformar a minha vida. Jesus morreu para nos tirar da morte para a vida. É como Ezequiel e Jeremias profetizou. Ele daria para a gente um coração de carne, não mais um coração de pedra. Um coração onde teria as leis do Senhor escritas. Como diz em 2 Coríntios 5, aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. Por isso que nessa noite a gente seja convidado a viver a nova criação de Deus. Onde na nossa semana você vai ter muita oportunidade de mostrar se a gente tem vivido como nova criação ou se a gente ainda tem vivido na nossa antiga natureza. Feche seus olhos, ora comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por esse sacrifício na cruz. Obrigado porque quando todos nós merecíamos a morte, o Senhor entrou e recebeu a morte no nosso lugar. A punição que era para mim, a punição que era para a gente, Jesus sofreu no Calvário. Para que através dessa obra, todos nós que estamos nele recebêssemos a vida. Por isso que essa obra na cruz possa modificar o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente enxerga as pessoas, o jeito que a gente enxerga os pecadores, o jeito que a gente enxerga os humanos que estão ao nosso redor, nos ensina a termos compaixão, nos ensina a amar os outros, a acolhermos os outros, nos ensina a seguirmos o seu exemplo, transforma a nossa vida, transforma a maneira que a gente pensa. Se há alguma mágoa no nosso coração, que o tempo, que alguém, que algo pode ter feito a gente sofrer, que nessa noite o Senhor, pela sua graça e misericórdia, venha limpar as nossas vidas. Que a gente possa aprender a descansar no Senhor, a descansar nos seus braços, sabendo que existe um justo juiz, que sabe, que é onisciente, que tem conhecimento de todas as coisas e nada escapa de ti. Que a certeza de que o Senhor voltará e julgará a humanidade com justiça possa fazer o nosso coração descansar, que mesmo num mundo de injustiças, mesmo num mundo de luto, de tristeza, de perseguição e de coisas complicadas, mesmo num mundo onde a gente vai viver até o nosso último dia cheio de problema, a gente consegue ter alegria, a gente consegue ter paz, a gente consegue ser feliz, porque Cristo nos deu uma nova vida. Cristo nos deu uma esperança, Cristo nos livrou do juízo do último dia, através do seu sacrifício. Por isso a gente é feliz, por isso a gente é esperançoso, por isso nós olhamos para os nossos colegas, para as pessoas que conhecemos com amor, apresentando esse Jesus que quer salvar e livrar a todos do juízo do último dia através do seu sacrifício. Que nessa semana o Senhor nos guie em adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, vamos cantar, minhas irmãs.
Glória a Deus. Esse louvor que nós vamos cantar é um louvor que diz muito sobre isso, sobre como nós somos chamados a descansar no Senhor. Esse é um louvor que relata como nós estamos seguros nos braços de Deus. Por isso, não existe fome, não existe perseguição, não existe injustiça, não existe mágoa, não existe nada que homem e mulher nenhum pode fazer contra a nossa vida que nos tire a segurança de que nós estamos nos braços do Senhor. Por isso, cante comigo esse louvor em nome de Jesus, que seguro nós estamos no braço de Jesus Cristo, daquele que nunca nos deixou. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos.
Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Graças a Jesus. Graças a Jesus, porque o crente não é guiado pelo passado e não é guiado pelo presente, mas nós somos guiados pelo futuro que Jesus nos deu. Não um futuro de sombras, não um futuro incerto, mas Jesus nos deu um futuro garantido. Eu acho que por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele vai lá para o versículo 18 em diante, ele diz que ele considera que os sofrimentos atuais não se comparam com a glória que há de ser revelada. Se tinha alguém que entendia de sofrimento, esse alguém era Paulo. Naufrágio, prisões, açoites públicos. Teve tudo, teve nada, fome, nudez, perigo, espinho na carne. Mas dentro de tudo isso, Paulo continuava falando, eu tudo posso naquele que me fortalece. Dentro de todas as falhas e dificuldades e problemas do mundo, Paulo continuava falando, eu continuo me alegrando. Paulo continuava falando tudo isso porque ele sabia que o futuro dele estava nas mãos de Deus. Paulo tinha certeza que Jesus tinha garantido para ele um lugar cheio de glória, do qual nenhum problema e injustiça desse mundo há de se comparar. Por isso, o crente ele tem os olhos fixos no céu e no futuro que Jesus nos deu. Por isso que nessa semana, os seus e os meus olhos não estejam nos noticiários enquanto o mundo é difícil, porque eu acho que isso você já sabe. Mas eu te convido a gastar mais horas do nosso dia a refletirmos sobre o nosso futuro no céu. Coloque a sua cabeça mais no céu do que no mundo e você verá Jesus transformando o seu coração e os desafios que eram grandes se tornando cada vez menores. Por isso que nessa jornada que a gente tem na nossa vida, a gente possa entender que há um Deus soberano no mundo, há um Deus justo sobre todas as coisas e nele nós podemos descansar e ter esperança, porque Ele está conosco até o último dia e nos separou um lugar onde não haverá mais morte, choro, tristeza, pranto, nem nada, porque todas essas primeiras coisas passaram. Que a sua esperança não esteja em fazer o céu agora, porque o céu nunca vai vir à terra agora. Enquanto o mundo for mundo, terá problemas, mas que a sua paz e esperança esteja fixada em Cristo, aquele que não é sombra de variação nenhuma.